Olá, muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o podcast Solada, eu sou André Pazzi, na companhia do Thiago Zuma. E aí, gente, beleza? Aqui Thiago Zuma falando com vocês, sobrevivente. É exatamente o que eu ia te perguntar agora. E aí, tá vivo depois da maratona do Setembro Negro, o The Town do metal extremo? Até tal, nem tanto, assim, né? Mas 4 dias, 36 bandas, eu vi todas, absolutamente todas. Tem isso o negócio. Legal do Setembro Negro, assim, que tem gente do país inteiro, então acaba sendo muito divertido. Até uma galera que veio da América Latina, assim. E foi foda, assim, porque sábado o sol não tocou até 1 da manhã e domingo o primeiro show era meio-dia. Assim. A galera não tinha metrô, ficou bebendo, dormiu na rua, foi engraçado. Mas, assim, para variar, os shows que mais prometeram foram os shows que cumpriram mesmo, que foi o show do Voivode e o show do Toninho Guerreiro, o Tom Warrior, tocando Hellhammer. O Voivode fez um set legal pra caramba, que ele tocou música de quase todos os discos, e aí a banda tá mandando bem demais. O Snake, que é o vocalista, é um figura, o cara é um querido, assim, tipo, muito fofo no palco, o jeito que eles comunicam com o público. E o Away, que é o baterista, é uma máquina lá atrás, bateria simplesinha, ele com uma camisa acho que do The Damned, assim, sabe? Tipo, muito foda, foi. E o Toninho Guerreiro foi aquilo, né? Meio difícil até de ser pensar em falar alguma coisa. Tipo, a gênese da maldade no metal tava ali. Foi onde basicamente, onde o satanismo passou a ser levado a sério dentro do metal. Mas que assim, que é legal é que ele tá com uma banda hoje que os músicos são muito bons. Mas, apesar de estar tudo bem tocado, ele mantém aquele espírito, ele não muda os arranjos continuam aqueles arranjos meio toscões, meio brutos ainda. Ele consegue recriar aquela aura, aquele espírito que tinha nas músicas originais, assim. Então, isso foi legal pra caramba. E aí, tirando esses shows, que acho que foi. Teve dois shows de death metal sensacionais. Foi o show do Cancer, que é uma banda inglesa, o show do Immolation, uma banda de Nova York. E das brasileiras, eu achei que foi legal o show do Heresy, que é uma banda baiana de meio doom, meio sludge, que é mais arrastado, diferente do que é o tempo todo lá de death metal. Teve o Miastenia, que é uma banda de Brasília, a banda que faz um black metal meio pagan metal, mas a temática dos caras é de falar de povos originários das Américas. Então é bem legal isso. E também teve o show do Vulcano. Vulcano é banda clássica, tida como a primeira banda de metal extremo da América do Sul. E aí eles trouxeram o vocalista original para cantar uma parte do show, que é o Angel, que é um cara que é velhão já, mais de 60 anos. E o show foi legal, porque tiveram todas as introduções clássicas, tipo, os portões do inferno se abrem, ou ergam suas cabeças para que eu possa descer balas. É histórico, assim. Valeu a pena, valeu a jornada. Valeu, não, valeu. Foi bem legal. Assim, muito legal porque o espírito que você fica ali, você confraterniza com gente de todo mundo cuidando um do outro. É legal do lado de fora, sabe? Tipo, a galera vendo gente que queria ir, não tinha dinheiro, ajudando a juntar dinheiro pra galera poder entrar. Foi assim, tipo, pegando o cara aqui de banda que tinha direito, colocando gente pra dentro. Isso é muito legal. Tipo, é um festival que mantém um espírito de comunidade muito legal. E tem as bandas, aí 10 bandas por dia, de banda é demais, acho que podia diminuir um pouquinho, mas a gente sobrevive e tá lá, a resenha tá no site do Igor Miranda já. igormiranda.com.br, fazendo E, o glorioso link e avisando para você ver. Em breve também no, em breve também como é que é nas redes do Solado. Mas indo um pouco para diante, já falando de futuro, assim, falando de maldade, falando de futuro, semana que vem é o tão esperado retorno do Ghost ao Brasil. É a quarta passagem deles, mas a segunda um show solo, lembrando assim, olhando coisa, foram duas solo, duas de show de festival. E uma coisa que foi interessante é que, assim, rolou o momento Taylor Swift do Ghost, porque, tipo assim, a primeira data esgotou pra caramba, rapidão, e aí teve que abrir uma segunda data, foi um movimento que, assim, eu acho que nem a Iron Maiden, tudo bem que a Iron Maiden vai ser um show de estádio muito maior, mas foi um comichão, assim, que fazia um bom tempo que a gente você não encontrava isso no metal. Fã em fila para não pagar, como é que é? Intrigante taxa de serviço, que a gente não entende por que você já está pagando ingresso. então, eu E consegui aí teve. comprar o meu ingresso pessoalmente lá para esse show do Ghost.
E assim, o que aconteceu, obviamente, né, não o show da Taylor Swift, porque o Espaço das Américas comporta 8.000 pessoas só, né? Mas ainda assim, dois shows para 8.000 pessoas, por uma banda de metal que não tem mais essa divulgação toda no mundo, é bastante coisa. Mas o que aconteceu foi meio que assim, no Ghost eles anunciaram o início das vendas no mesmo dia que teve a venda de uma outra atração, que acho que Five Seconds of Summer, coisa assim, não sei o nome da banda, e que levou um público adolescente. Então, na frente do Espaço das Américas, no dia que abriu a venda do Ghost, abriu esse outro show, tava super lotado de gente querendo pegar esse outro show. E aí, assim, só que no primeiro momento eles não separaram as filas. Então, você chegava para pegar o Ghost, falava, eu quero pegar ingresso do Ghost. Tinha aquela fila dando volta no quarteirão, falava, mano, o que é isso? O que que tá acontecendo? Bota no Aliança esse show, tira daqui. Aí, não, esse foi o primeiro momento. Eu cheguei umas 10h30, eu tenho sorte de trabalhar ali perto. Então, eu cheguei às 10h30, cheguei às 10 em ponto ali, vi essa fila gigante, falei, não, não tem condição, né? Não vai dar para sair. Aí, quando eu tive na hora de almoço, eu voltei lá e já estavam as filas separadas. Então, daí eu vi que quando tava com essas filas separadas, eu já aproveitei e falei, olha, vou ficar na fila para pegar o Ghost. Daí eu perguntei, tá rolando o ingresso do Ghost ainda? Eles falaram, tá. E online, a galera tava reclamando que não tava conseguindo comprar. Aí, assim, a boca pequena do que dizia o que aconteceu lá foi que o pessoal do site tava meio com medo de ter briga lá, caso o pessoal que estivesse na fila não conseguisse comprar. E eles meio que derrubaram o site em um momento para dar conta de todo mundo que estava na fila esperando, para depois abrir no site e esgotar. Mas ainda assim, quando eu consegui comprar, não tinha mais meia de nenhum dos dois setores e a pista VIP estava esgotada, só tinha pista comum. E aí depois eles abriram uma outra data que eu acho que ainda tem ingressos disponíveis. É um dia anterior, uma coisa até É, incomum. foi o dia anterior. O primeiro show é o da quinta, que eu consegui ingresso, e o dia que tá à venda ainda é para quarta-feira. Diz assim, um comichão diferente para o metal, assim. É uma banda que é ascendente, né? O Ghost fez tudo certo, assim, dentro das possibilidades de você se divulgar hoje em dia. O Ghost parece que acerta todas, sabe? Eles conseguem fazer esse marketing bem funcional, marketing bem funcional, de usar o satanismo light de filme de terror da sessão da tarde, aí eles usam os personagens que vão mudando. Isso aí é musicalmente eles estão ficando cada vez mais acessíveis, cada vez mais radiofônicos. É uma outra discussão que a gente pode fazer. E aí eles escolhem covers que chamam a atenção também, e eles sabem navegar de quando alguma coisa chama atenção para eles, eles sabem navegar muito bem nisso também. E a gente pode vir para falar até do que aconteceu agora com a Mariona Cross, que a Mariona Cross, o que que ela foi? Ela era o lado B de um single que o Ghost lançou em 1900, em 2017, 2018, quando a banda ia dar um tempo, a banda ia ficar um tempinho fora, entrar no hiato. Eles lançaram um single com duas músicas, das quais a principal era Kiss the Go-Go, que teve clipe e tudo, e que o clipe contava uma história, um prelúdio da história do Papa, assim, quando o Papa foi cooptado, assim. E aí fez um barulhinho, as músicas eram legais naquele momento, eles lançaram um singlezinho de 7 polegadas ali que esgotou imediatamente, porque é uma banda que sabe trabalhar isso. E aí, beleza, a banda voltou ativa, lançou disco novo. E aí, no ano passado, algum maluco ali pegou no TikTok para fazer um vídeo do Stranger Things e meteu a Mariona Cross, só que reduziu a velocidade. E aí, do nada, esse vídeo viralizou e todo mundo começou a ouvir a Mariona Cross de novo. Só que a versão do Ghost da Mariona Cross era na velocidade normal. E o maluco jogou a velocidade, diminuiu a velocidade. O que que o Ghost fez? Lançou o single com a velocidade reduzida oficialmente. E aí o single pegou e virou o single de maior sucesso dos caras. Tiveram que lançar um clipe, e o single chegou no top 100 da Billboard, e ontem o clipe ganhou, foi sinalizado, foi certificado como single de platina. Então, é esse o tamanho do Ghost hoje em dia. E aí isso ajuda a explicar como que o Ghost esgota 2 noites. E o outro Então, componente que eu ia te perguntar, assim, o Ghost tem um disco ao vivo, mas ele não tem um vídeo oficial gravado. Para uma banda que já está com o quê? Vamos dizer assim, se a gente olhar lá o Opus Eponymus, uma banda que já tem mais de uma década por aí, é estranho você ter uma banda que passa por tantas mudanças cênicas no palco. É o Papa X, a morte do Papa, que foi no México lá.
mas não tem o vídeo oficial disso. Você pode encontrar, vai para o YouTube, vai para onde vai. Esse componente também do tipo assim, não ter uma versão de vídeo oficial também ajuda do tipo, vá ver o ritual, que é como chama o show. Eu acho que eles sempre souberam explorar essa coisa da dificuldade. Quando a banda começou, eles eram anônimos, eles não diziam quem eles eram. Quem dava entrevista, o Tobias Forte dava entrevista e dizia que ele era só um Nameless Go. Eu lembro que quando eles vieram para o Rock in Rio de 2013, uma das diversões que eu tinha na praia era quando eu vi um branquelo, eu ficava pensando, será que ele é um Nameless Go? Você não sabia quem eram os caras, né? Deve ser tudo sueco branquelão, né? Então você vê um camarão na sala, acho que ele é um Nameless Go na praia. Então, e eles usaram isso bem, eles exploraram até onde deu essa questão de ser anônimo, mas hoje nesse mundo online logo descobriram que a Tobias Ford, num primeiro momento não falava nada, até uma hora que acho que foi um post do cara do Berremote que postou a foto dele se maquiando assim, que confirmou pela primeira vez a identidade, e depois ele assumiu que era ele mesmo. Teve toda a treta com a primeira formação da banda que acabou processando, porque o Ghost sempre foi um projeto Tobias Ford. Tobias Ford, acho que era um músico de death metal, não lembro exatamente o que ele era antes. E ele pensou isso de uma forma que, vamos, estou fazendo esse tipo de música, mas a minha cara não combina com esse tipo de música. E num primeiro momento ele achava que nem a voz dele combinava. Tanto que num primeiro momento o Ghost chama o Messiah Marcolin do Candlemas para ser vocalista, chama o Matt Slavin, que foi do Candlemas, foi do Therion, foi do Malmsteen, tenta chamar o cara do Grand Magus para ser vocalista e eles não aceitam. E aí, mas a Ghost teve toda essa primeira parte e os shows do Ghost começaram a fazer fama. Ou assim, naqueles momentos a gente até vai entrar um pouco mais nisso, mas começou a fazer fama. E o Ghost não lançar um vídeo ao vivo desses shows acaba fazendo com que você fique mais curioso para ver. E parece que esses últimos shows dos Estados Unidos eles estavam proibindo que você entrasse com celular. Então você não conseguia nem filmar do celular pro show. Então acaba esse componente cênico chama atenção porque você quer ver o que que é esse ritual, né? O que que é essa situação. E falando do show, falando desse componente, eu te perguntar assim, quando é que foi que, pá, apareceu o Ghost no teu radar? Então, o Ghost para mim, sim, teve um momento por volta de 2007 que eu voltei a me interessar por coisas novas de metal, porque eu tinha ficado um pouco tempo de saco cheio. E nesse momento eu assinei a revista Terrorizer, que é uma revista britânica de metal extremo. E nessa revista eles sempre tinham uma seção muito boa de bandas ascendentes. Mas eram bandas de metal extremo ascendentes. Então você lia, assim, via a descrição, via se chamava atenção, via alguma coisa. E numa das edições tinha a foto do Papa. E a foto do Papa não tem como você passar ileso. Você olha para aqui e fala, para, o que que tem? E a manchete dessa foto do Papa era uma manchete que dizia assim: o demônio atrai mais abelhas com mel do que com vinagre. Eu falei, pô, que diabo é isso? Aí eu fui ver o que que era e vi que eles tinham acabado de lançar o single da Elizabeth. É uma versão que, inclusive, é diferente da versão que saiu no disco. E acho que tinha a Death Knell como no lado B. E aí eu ouvi o disco e falei, porra, sabe? Tipo, você tá esperando ser alguma coisa muito mais pesada do que de fato era, assim. Ia naquela linha de occult rock que estava acontecendo na época. Então, no primeiro momento, a reversão da expectativa foi que me marcou mais do que a qualidade do que eu estava ouvindo em si. Mas Elizabeth ficou na minha cabeça, até hoje está na minha cabeça a música. E aí peguei para ouvir de novo, aí fui correr atrás da demo, naquela época download você achava tudo nos sites russos, aí achei a demo dos caras. E aí quando saiu o Opus Eponymous, Opus Eponymous, é difícil falar, a gente sempre lê isso, mas na hora de falar os nomes do Ghost, dos discos do Ghost, é meio tenso. Aí saiu o disco, eu já peguei pra ouvir. Na hora que saiu, eu já baixei pra ouvir na época. Ainda não existia um stream, você vê como o Ghost é uma banda velha, assim. Né? Acho que Spotify era uma coisa só gringa, talvez só tivesse na Suécia ainda naquela época. Então, mas eu baixei o disco logo que saiu, ouvi e foi a mesma sensação, sabe? Achei legal no primeiro momento, mas ele foi me conquistando aos poucos, sabe? Aos poucos a Prime Mover, de repente, puta música, era Ritual, aquele riff de Ritual entrou e não saiu mais da cabeça. Mas só aos poucos que isso foi acontecendo. Aí a gente vira o ano 2011, eu vou no Hellfest. Hellfest ainda naquele momento não era esse Hellfest gigante que é hoje, foi o último Hellfest que aconteceu no lugar antigo do Hellfest, que é na mesma cidade, mas era numa área bem menor.
E foi a segunda vez que eu fui no Hellfest, essa foi em 2011. E aí esse Hellfest já estava muito cheio, já era um Hellfest que estava em ascensão. E o Ghost tocou de tarde numa tenda. O Ghost não era nada naquela época. E só que a tenda estava abarrotada para ver o Ghost. Teve outros shows que estavam abarrotados na tenda. Teve o show do Caios de Reunião, então o show do Electric Wizard. Então não é que necessariamente o Ghost estava grande, era o Ghost que estava chamando a atenção daquele público. Então o Ghost de tarde abarrotou a tenda para ver, assim, não dava para se mexer lá dentro, mas eu vi o show da primeira turnê. Tocaram Here Comes the Sun, tocaram, foi um baita show. Só que foi aquele show paradinho, né? Aí eu lembro que eu falei para você em 2011 para você ir ver o Ghost nos Estados Unidos. Eu perdi isso até hoje. Eu lembro que eu falei assim: era um show, eu ia ter que pegar metrô no Muquifo. Eu falei: ah, não, vou comprar o CD. Até hoje me arrependo de não ter visto aquele show no Muquifo de Cambridge, assim, tipo, uma coisa super, super. E eu lembro que tu falou, eu lembro que até hoje para mim é Conclave e Conduit. Para mim, assim, o baixão, assim, isso é legal. Tipo assim, opa, tem alguma coisa diferente nisso aqui, assim. E ainda voltando para trás, assim, aí vem a pergunta que eu fiz para ti lá em 2014, olhando assim o show. Eu lembro que era o show de 2014, assim, era a galera dançando, e eu disse assim, cara, o que, que é isso, um show de metal? E aí a pergunta que eu volto a fazer quase 10 anos depois, assim, é por que que demorou tanto para uma piada como Ghost surgir e por que que demorou tanto até para ela colar também no público? O próprio público brasileiro foi um pouquinho mais arisco ao Ghost no começo. Então, eu acho que mesmo nesse show de 2014, ainda não era. Foi o show no onde hoje é o Tokyo Marine Hall. Isso. Não estava lotado, estava tranquilamente para você assistir, sossegado. Devia ter 60% da casa, que é uma casa de 3.000 pessoas. Então, não era um público lotado nada perto do que foi hoje. Mas eu diria que a diferença de lá para cá é que essa piada mudou. Essencialmente, a piada mudou. Sim, em 2011, quando o Ghost surge, ele surge com essa coisa de parecer meio que uma paródia de black metal, sabe? Tipo, o satanismo ali, mas um satanismo light nas músicas, as músicas ultra satânicas, mas um som que era um som que naquele momento tinha uma cena de, tava um ressurgimento do occult rock setentista, que é umas bandas tipo Ancient Wisdom, que eu falei pra você naquela época, Isso, banda muito bom. Blood Ceremony do Canadá, que era uma banda que tipo tem uma flautista, inclusive, Orc, Dread Mountain, Lucifer. Lucifer acho que ainda não existia, era o The Wolf, que era a banda das meninas, que é com duas meninas, que é uma das vocalistas do Lucifer, a guitarrista que hoje está no Grave Pleasures. Mas o lance do visual do Ghost chamava muita atenção. Então, e os shows começaram a fazer aquela fama, porque o show era um ritual, paradão, uma missa, sabe? Parecia que você ia, era uma coisa completamente diferente do que se esperaria naquele show. Tanto é que até dá para fazer um paralelo que se em 2011, 2012, o Setembro Negro já tivesse o formato atual, de ser algo além de black death metal, o Ghost era uma banda que eles fatalmente iam atrás de trazer. E conseguiriam, porque não era um show caro, era uma banda que estava aparecendo, o Tobias Forge estava querendo se divulgar. Só que só que o som do Ghost chama muita atenção, os riffs, o visual, e isso começou a dar uma visibilidade maior para a banda, e aí começou a atrair algumas pessoas que colocaram. Primeiro apareceu o James Hetfield, acho que num dos shows do Big Four, ele vai dar entrevista para a TV sueca, e ele dá uma entrevista usando uma camisa do Ghost. Aí, de repente, o Phil Anselmo aparece em alguns shows usando a camisa do Ghost também. E aí sai um cover de I'm a Marionette com o Dave Grohl tocando bateria, o Dave Grohl produzindo. Então, esse Ghost começando a ter uma visibilidade muito grande, e eles assinam nesse momento, eles assinam com a equipe de empresariamento do Slayer, que era a banda, que era a equipe que tinha como principal banda naquele momento o Mastodon, que estava em ascensão também. E o Mastodon era tido como o futuro gigante do metal naquela época, assim, essa virada de década. E o Slayer, e essa empresa de empresariamento do Slayer, que foi que fez essa última turnê monstruosa do Slayer, que fez sucesso. Então é uma banda, é uma equipe que sabe o que está fazendo muito bem. E quando Eles são, chega no ano de 2013, eles estavam nessa vibe, a galera vendo, porque todo mundo se falava de Ghost, o Ghost veio pro Rio, veio pro Brasil para tocar no Rock in Rio. E abriu o show da Iron Maiden com o Slayer em São Paulo e tocando no Rock in Rio ali, até porque o Slayer estava no cast, provavelmente foi o Slayer que enfiou o Ghost eu ia na te perguntar brincadeira. isso. E só que a galera foi esperando
fosse um show tipo Kiss, explosões, o público, o cara gritando com o público e tal, e não era. O show do Ghost é essencialmente show parado, zero comunicação com o público, o Ghost ali naquele palco gigantesco. Então deu um nó na cabeça das pessoas. As pessoas não sabiam o que esperar. As pessoas achando que aquele show puta animado e as músicas de cult rock setentistas, todas mais, assim, mais introvertidinhas. Ok, já era turnê de Infest Suman já traz alguns elementos de rock progressivo, alguns elementos até de surf music ali no meio, na Zombie Queen, mas deu um nó na cabeça das pessoas, tanto que o, o James Hetfield, na hora do show do Metallica no Rock in Rio, ele vai falar, vocês gostaram de Alice in Chains? Todo mundo, vocês gostaram do show do Ghost? O povo vai. E o James Hetfield se assusta, vocês não gostaram? Tipo, como assim vocês não gostaram? O que, que tem para não gostar nesse som? E aí, quando eles vêm em 2014, que é a continuação daquela turnê já do If You Have Ghost, não enche. O Tokyo Marine não tem tanto público assim para esse show. Assim. São shows que não lotam isso faz com que o Ghost fique com uma imagem meio ruim. Mas eu acho que é a hora também que vira a chave deles, que eles começam a perceber que tem potencial para algo mais. Que eu não sei que nem se eles acreditavam que eles tinham potencial para algo mais. Acho que o Rock in Rio para eles surgiu como uma coisa vindo, isso é muito mais do que a gente imaginou pudesse ser possível. E aí eles começam a perceber essa guinada, eles começam a perceber que pode ser que alguma coisa pode dar certo, pode ser que isso tenha potencial de subir. E aí eles vão gravar o melhor. E para gravar o melhor, eles trazem para produzir o Klaus Alund, que é produtor da Madonna, produtor da Katy Perry, sabe? Tipo, não é qualquer um. Sim, chama cavalaria. Exatamente. E aí eles conseguem, eles chamam daí, como você já tem o produtor da Madonna, para não perder o peso, eles chamam para masterizar o disco o Andy Wallace. O Andy Wallace é o cara que mixou os discos do Slayer, do Sepultura e mixou Nevermind, acho que masterizou Nevermind no Nirvana. E aí o Melhora, não à toa, eu acho o melhor disco da banda, assim. Talvez não que eu mais goste, mas o que a perfeição dessa proposta, que conseguiu fazer uma música satânica pesada e acessível. E não à toa ganha Grammys, o disco é celebrado. Daí pra frente, eu acho que eles começam a perceber que, opa, dá pra subir, dá pra ganhar mais, eles vão ficando cada vez mais acessíveis. E isso se transforma na performance de palco deles. Muda a performance de palco deles. Eles começam a ter uma performance de palco mais dinâmica. Então, o Papa começa a usar roupas mais simples para ele poder correr, ele começa a ter uma comunicação de chamar o público para cantar junto. Não era o que acontecia. E aí, quando eles vieram em 2017, a última vez, a terceira e última vez que eles vieram, que foi no Máximos, que foi um festival que teve em Interlagos, que só durou 2 anos, eles tocam de tarde ainda, não é uma das principais atrações, mas já está lotado, sabe? Já é no palco secundário, acho que nem é no palco principal, mas já tá lotado de tarde, a galera chegou para ver o show deles. Também porque o Slayer tocou no Máximos, então também o Ghost, o Slayer trazendo o Ghost na esteira. E aí já esse show já é bem falado, esse show já termina com todo mundo feliz da vida. E é esse o Ghost que tá voltando agora, que é o Ghost que fez um show que foi bem falado, que tá tentando lançar discos cada vez mais acessíveis, assim. Eu acho que o Ghost está procurando fazer o Black Album deles nesse momento. Não conseguiram ainda, mas quem sabe. Você falou uma coisa que eu ia pescar, assim, que eu ia comentar. Ele tá ali, tá nessa procura, só que o Ghost tem uma coisa interessante que aí o próprio, como é que diz assim, usar a expressão gringa, a narrativa, o lore, o enredo da banda muda. Então, os papas antigos são mortos e agora vem um novato que estava ali, que caiu no colo dele, então ele é mais magro, ele se mexe mais, então isso vai permitir que ele se mexa mais no palco. É interessante como, tipo assim, alguém jogou muito RPG, leu muito livro de ficção, tio Tobias, para voltar isso de uma forma de, tá, então eu vou criar um trolloló aqui que é divertido, vou criar uma narrativa divertida. E falando em narrativa, te perguntar uma outra coisa assim, que a gente já falou de não ter o disco ao vivo, e você falou dessa história de marketing, a gente brinca assim que parece que o Ghost ele foi lá, fagocitou Gene Simmons, ele fagocitou Sharon Osbourne, ele fagocitou Steve Harris e Rob Smallwood, assim, pegou fez a cartilha, assim,
Se a gente pegasse, tu falou disso do Dave Grohl, se o Dave Grohl ao vivo faz a cartilha de um grande show de rock, assim, o Ghost parece que pega a cartilha da venda. E é muito maluco, porque tem disco com coisa que não tá em streaming, tem música que você não acha em streaming. A própria Here Comes the Sun é uma faixa exclusiva da versão japonesa do disco, só que eles são espertos ao ponto de colocar essas faixas também para dentro do show. Não fica uma coisa solta, perdida. E como é que essa banda consegue valorizar o item físico num tempo de streaming? Talvez essa seja uma das perguntas de milhões assim sobre o Ghost. Eu acho que aí vem a questão do teu visual, né? De ter conseguido aliar a parte visual com a parte da música. Então, você não basta você ouvir um disco do Ghost no stream. Você quer ver o clipe, porque o clipe tem uma história que complementa. Você quer ter o disco, porque o disco tem um encarte que complementa. Tem artes ali que você vai ficar procurando detalhes, que você vai querer ficar procurando entender o que está acontecendo. Então, acho que eles conseguem equilibrar muito bem essa parte do tipo, como a gente se divulga, aí acontece o lance do TikTok e os caras usam isso para lançar um single físico e lançar um single digital ao mesmo tempo. Acho que eles conseguem. Aí você tem as camisetas de 2014, eles tinham umas camisetas para o Brasil que tinham referência da Copa do No Mundo. mundo. Então, acho que eles conseguem manter esse interesse na imagem deles, tanto quanto interesse na música. E aí, você tem um público já de metal que é atraído pelo colecionável e você faz esse colecionável ser não só o valor intrínseco da coleção, mas ser um valor intrínseco para a experiência da música, de como você experiência, desse tempo, mas de como que você gosta do Ghost, faz parte de você gostar do Ghost, você entender o Ghost pelo meio de pegar as sucessões dos papas, e aí ir ao show faz parte desse ritual de você entender o que está acontecendo, melhor a música, quando você vai no show. E aí, pegando isso, falou de entender melhor a música quando vai no show. Você falou de uma banda que é importante pra caramba na jogada, que é o Slayer. Lembrando que o Slayer acabou, então se a gente tem essa questão de como é que é? Estamos órfãos de um grande Slayer, é aquela coisa que talvez assim, quando a gente. Como é que é aquele clássico documentário de um dos DVDs do Slayer? Quando você escuta a palavra Slayer, você automaticamente vai pensar num fã maluco gritando Slayer! A gente está órfão de Slayer aqui. A gente está dobrando a esquina de ficar órfão de Kiss também. A gente não sabe quando é que vai aposentar, mas a gente sabe que uma hora o Gene Simmons e o Paul Stanley, pelo menos eles penduram a chuteira nesse formato. A gente não sabe o que vai ser depois. O Ghost, ele tá tornando isso obsoleto, ele tá entendendo que esses caras estão saindo de cena. A gente pode dizer que o Ghost também está entendendo e olhando para esse passado, falando, legal, o passado é bacana, mas eu sou a nova geração, vem comigo. Tem esse componente também no Ghost? Eu acho que eles não exatamente, assim, eu acho que eles entendem que isso não fica no passado. Acho que a grande sacada do Ghost foi essa. Eles começaram com um som que era um som setentista puro no primeiro disco, e que é o meu disco favorito, enquanto que eu mais gosto, que eu mais pego para ouvir. Mas eles foram atualizando isso, eles foram abrindo o leque de influências, eles foram cada vez mais trazendo coisas. Hoje estão tentando fazer músicas mais radiofônicas, assim, pegando uma inspiração no rádio oitentista, mas sem soar exatamente como um rádio oitentista, porque ficou datado. Então, acho que eles entendem essa história e eles conseguem conciliar isso com o que acontece hoje, porque hoje é muito difícil você ter um apelo universal, a teoria da cauda longa ali, né? Mas o Ghost consegue capturar coisas do Kiss que funcionem para ele, que não acho que fica obsoleto, porque tem coisas do Kiss que funcionam com Kiss, e podem ter bandas que queiram copiar o Kiss e vai ficar parecendo patético. Mas o Ghost acha coisas que o Kiss faz e traz para ele, acha coisas que o Ozzy fazia e traz para ele, acha métodos de se divulgar, de se comunicar com o público que o Slayer fazia, ou de não se comunicar, como o Slayer fazia, e deixar para no show essa comunicação ser mais intensa. Então, acho que funciona, essa parte funciona muito bem no Ghost. Então, eu diria que ele tá na mesma escola, mas ele está atualizando isso para uma nova geração, não necessariamente renegando isso. Você falou agora de atualizar e de olhar, e uma coisa que é interessante do Ghost, você tinha mencionado lá atrás, é que o Ghost é o caso também de uma banda que ela não só é boa, mas quando ela resolve pegar uma música e, como eu brinco assim, fazer uso capião e pegar e tipo assim, essa música
música é minha, ela vira a mesma música e diz assim, isso aqui agora ganhou o meu toque, ganhou o meu jeito. A gente ficar em três, assim, Here Comes the Sun, eu acho que foi um senhor cartão de visitas e ter virado a música. Procure no YouTube, acho que é talvez o lugar onde você vai encontrar essa versão. Essa versão Beatles a -1, assim, essa versão, assim, tipo, ela é totalmente o oposto. Nós comentamos antes, tem It's Assim, do Pet Shop Boys, que também é outro. A do Gamma Ray é interessante, mas a deles, assim, e a deles é um bônus. Se você tivesse comprado o disco direto do site, você ganhava o download digital, não tá nas plataformas. Também tem essa malandragem. Eu estava lembrando, você falou antes do Dave Grohl, eu estava lembrando de Ama Marionette, que é a música do ABBA. E fazendo um paralelo, você falou antes, citou o Therion, eu lembro de um show do Therion, assim, que o Therion falou, agora a gente vai tocar um cover, assim. Aí os caras mandaram em Summer Night City, que é uma música que eu já conhecia do tributo ao ABBA, e eu lembro que foi uma das coisas mais legais que eu vi ao vivo, assim. E eu lembro que eu travei minha coluna batendo cabeça ouvindo ABBA. E eu só lembro do líder, do mentor lá do Therion, olhando assim pra galera, assim, falando, vocês nunca imaginaram que ABBA pudesse soar desse jeito. Foi muito legal ao vivo. O que tem E nessa Christopher água? Johansson, né, o nome dele. Christopher Johansson, exatamente. Aí vai a pergunta, o que tem na água dos caras? Tipo, a Sabesp, a Corsã dos suecos coloca aba na água? O que tem que faz os caras terem uma Então, coisa não legal de sei, virar, assim? talvez eles sejam ninados ao som de ABBA quando são bebezinhos e já aprendem a chorar com melodia. É. Não entendo. Assim, esse legal negócio dos covers do Ghost é legal porque eles escolhem muito bem as músicas para causar repercussão. Então, e aí eles sabem transformar aquilo num conceito, algumas músicas que eles pegam mais de vertentes de rock, que encaixem no conceito deles, quando eles fizeram If You Have Ghosts, do Rock Erickson, quando pegaram tipo Phantom of the Opera, de certa forma, eles encaixaram no conceito deles, até mudaram a letra de Phantom of the Opera para ficar em primeira pessoa, sabe? Aquelas mini sacadinhas assim, que eu achei que a versão ficou qualquer coisa, não ficou tão legal, mas essa sacadinha de o fantasma tá cantando a música, é óbvio, o Ghost tá cantando, né? E e aí pegam uns covers que são nada a ver, e esses covers que não são nada a ver, eles transformam em versões que ficam com a cara deles. E aí você acaba pegando, você vai ouvir a ABBA e é uma versão de I'm a Marionette, que é uma música do Ghost, mas é a música do ABBA. Então tem os dois lá juntos, e isso eu acho muito legal. Porque diferente da It's Assim do Gamma Ray, por exemplo, It's Assim do Gamma Ray ficou uma música pura do Gamma Ray. Sabe? Tipo, você reconhece porque é um hit e tal. Mas começa a música ali, se não é melodiazinha, você não vai falar que não é uma música, que é uma música que não é do Gamma Ray. Até que tem uma música do Gamma Ray que parece muito uma música do Ace of Base, mas, assim, você não fala, sabe? Tipo, mas aí eu acho isso, e quando o Ghost pega essas músicas pop, acaba chamando atenção, porque aí tem um público de pop que vai ouvir que diabo é essa versão do Ghost. E aí, de repente, esse cara é capturado pela versão. E para fechar essa conta de hoje, já que ficou Ghost, 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 a gente pensou assim, coisas na linha do Ghost, o que vale ouvir? Como eu sei que o Thiago vai para um lado, eu vou para o outro lado. Eu estava lembrando de dois discos. O primeiro é aquele filhote da pandemia, que é aquele At the Movies, que é o cara do... Caramba, o Bjorn, que é uma turma toda ali do norte da É, Europa. o Bjorn Street, do Isso, Soilwork. isso. Isso, Soilwork. Isso, tava falando de Covid, lapso de Covid. Que, tipo assim, é um projeto de Covid, um projeto de galera trancada em casa na pandemia. Tem dois discos, um de músicas dos anos 90, mas o de música dos anos 80 eu acho, assim, divertidíssimo, assim, vale ouvir. E uma outra coisa que eu sempre lembro quando eu vejo essas coisas mais metal, se reciclando, um cara que toca de tudo, que é o Jeff Scott Soto, tem o glorioso Boogie Nights, que é o primeiro disco do Bug Nights, está nas plataformas de streaming. Welcome to the Jungle Boogie, um negócio assim. É um disco divertidíssimo, porque é só funkzão clássico, Jeff Scott Soto, mas é funkzão, tipo assim, o pessoal dá uma leve acelerada na guitarra. É aquela coisa que se você for brasileiro, se você tiver interesse assim ouvir, uma hora a gente vai falar de Brutal Brega e João Gordo, mas é aquela coisa meio Rodrigo José, que é pegar um brega e dar uma acentuada. Então, assim, colocaria esses dois caras, o At The Movies, e colocaria o Bug Nights, assim, para, tipo, quem quiser cavar um pouco mais pro lado dos covers e afins.
Raul, para ir mais do lado do Ghost, mas de uma outra perspectiva. Eu acho que, primeiro, uma questão histórica até, porque eu disco de uma banda que chama Coven, um disco de 1969, que chama Witchcraft Destroy Minds and Reap Souls, que é o vocal de uma mulher que chama Jinx Dawson, e é basicamente um som do occult rock setentista, o básico disso, e satânico ao extremo. Tem uma música nesse disco que acho que ocupa o lado B inteiro, ou quase o lado B inteiro, que acho que chama Satanic Mass, se não estou enganado, que é uma missa, tem música, é uma missa exatamente. E os shows eram essas missas ao vivo, tinha todo esse componente cênico. Quando o Setembro Negro voltou em 2018, foi até icônico, porque o primeiro headliner foi o show da Coven aqui no Brasil, trazendo a Jinx Dawson, trazendo todo o aspecto teatral desses shows. Aí, falar de uma banda que pega um pouco mais pesado, que é a Tribulation, que chama Tribulation a banda, que é uma banda sueca que começou com uma banda de death metal e foi, mas eles têm os últimos discos deles são discos basicamente de hard rock com uma pegada satânica oculta, mas vocal meio podrão assim. Então eles conseguem dar essa equilibrada entre ser extremamente acessível, mas ser extremamente, mas não perder um pouco nada de extremidade. E tanto é que é uma das bandas que muita gente diz que tem potencial, tinha potencial para ser um novo Ghost, mas acho que falta o marketing por trás para fazer ela ficar daquele tamanho. E aí vou fechar com uma banda nova que está lançando o segundo ou terceiro disco, vai lançar na sexta-feira, 13 de outubro, né? Que se chama Twin Temple. Twin Temple é uma dupla americana e o som deles, que eles chamam de doo-wop satânico. E o som é aquela música de jukebox anos 60 deturpada. Sabe? Com você ouvindo aquela música que parece que tá vendo um filme velho, mas é uma pegada mais pesada. Então, os singles que eles já lançaram desse novo disco são muito bons. Acho que o primeiro single chama, inclusive, Burn Your Bible. Então, você vê qual que é a levada. Mas você bota para ouvir e é uma música completamente de jukebox, assim. Esse show do Twin Temple eu não consegui ver no Roadburn, que eu fui em 2019, que eles tinham acabado de lançar, acho que o segundo ou o primeiro disco. Porque às vezes eles têm uns discos obscuros que são relançados, eu não sei exatamente da discografia deles qual que é. Mas eles tinham, e eles tocaram na igreja, que eu falei no festival, no episódio passado de festivais, e a fila para entrar era gigante. Eu desisti, porque eu não vou conseguir entrar para ver o show, porque era um show de 30 minutos, a fila estava muito grande, quem não chegou 20 minutos antes não conseguiu ver. E eles estão crescendo, inclusive abriram essa turnê atual do Ghost lá fora. Então, esse vale conferir. Twin Temple, procura Burn Your Bible. Acho que eles lançaram um single recentemente também, um outro nome, não lembro o nome da música agora, mas procura também, que é muito legal. E acho que é isso. E Como é que a gente vai por dizer hoje é assim? só por mim aqui. Valeu, gente, por ouvir. Super valeu, e como é que é um bom show para quem conseguir aproveitar o Ghost na semana que vem. Valeu e até a próxima semana. Até, Abraço. gente. Até Abração. mais.